A CNN Brasil e o CNN Money estão em Harvard para a Brasil Conference 2025. Mais cedo no evento, o ex-presidente Michel Temer falou sobre a relação entre os dois países. Fernando Nakagawa, Brasil e Estados Unidos. O nosso analista de economia e âncora do CNN Money está por lá. Já falou com a gente mais cedo. Daqui a pouco, estou sabendo, ele volta para falar ao vivo com a gente. Vamos trazer já a fala do ex-presidente Michel Temer? Do Conselho Institucional. Eu volto mais ou menos ao tema da Constituição. Porque a relação, Luiz, não é de Donald Trump com Luiz Inácio Lula da Silva. A relação é entre o presidente da República Federativa do Brasil com o presidente dos Estados Unidos da América. Entendeu? É uma relação, portanto, institucional. As pessoas têm que ter consciência disso. É que ao longo do tempo também adotou-se uma técnica, digamos assim, de simpatia, né, de certos presidentes por certos candidatos até, muitas e muitas vezes. Eu tomava um cuidado extraordinário quando era presidente para não optar por uma ou outra candidatura em qualquer país, porque nós adotamos no Brasil, e é fundamental, a tese do multilateralismo. Né? Você sabe que, mais do que nunca, se há 70, 80 anos atrás a relação entre os Estados era uma relação política ou político-institucional, hoje a relação é comercial. E as observações que faço em relação ao governo atual não são para desestimular, seja o governo, não é? Ou seja, aqueles que naturalmente colaborarão com o governo. Mas eu vejo uma certa dificuldade no plano econômico, sem embargo do esforço do Haddad, do ministro Haddad, né? Eu vejo que há muita divergência interna no governo. Isso não é útil, sabe? Eu confesso, no meu governo não havia essa divergência. Fernando Nakagawa, ali no finalzinho, Temer fazendo críticas pontuais à política econômica do governo Lula e às brigas, né, que são muito comuns em governos petistas. Agora, voltando um pouquinho para o que ele falava sobre a relação institucional entre os dois países. Como é que repercute essa fala de Michel Temer quando ele diz, olha, e com razão, né, Naka? A relação não é entre personas, né? Não é entre as personalidades Lula e Trump, é entre as instituições. Exemplo disso é o que a gente está vendo. A despeito do que Lula fala sobre o tarifaço, nos palanques, palcos afora, né, em eventos dos quais participa, apesar das críticas e das ameaças, vou defender o Brasil, isso e aquilo, quem está negociando ali a portas fechadas é a diplomacia brasileira. Me parece que Temer, Tainá, muito boa tarde a você, assina embaixo a maneira com que o Brasil tem atuado nessas negociações. É bem verdade que até este momento o presidente Lula não passou a mão no telefone para ligar e falar com Donald Trump. Até agora não houve esta conversa e outros chefes de estados de vários outros países o fizeram. Então, efetivamente, a relação entre os dois chefes de Estado, esta não avançou. Mas os negociadores, ali em nível ministerial e entre os diplomatas, aí sim, a negociação está sendo bem racional, bem institucional, como defende o ex-presidente Michel Temer, e seguindo os protocolos. Tanto que o Brasil, a maneira com que o Brasil tem tratado esse assunto, tem recebido elogios da esquerda à direita, tem recebido apoio do agronegócio à indústria siderúrgica, metalúrgica. Então, o Brasil tem conseguido ter uma coerência no que diz respeito ao tarifaço e a maneira com que tem negociado com os Estados Unidos, inclusive nesta primeira reunião que aconteceu ontem, primeira reunião depois do tarifaço, né? E Temer também, ele até falando sobre essa questão da divergência que você mencionou, ele diz que no governo dele, quando ele percebia que um ministro ali piscava para o outro, rosnava para o outro nas reuniões, ele, presidente da República na época, chamava os ministros envolvidos nesta rusga, nesta pequena diferença, para uma reunião a sós, com os três apenas ali, para que as divergências não crescessem, para que isso não saísse na imprensa, para que os problemas internos fossem resolvidos dentro de casa. E no caso específico deste atual governo, o governo Lula, ele até fez um longo preâmbulo dizendo assim, olha, eu não falo mal do Brasil, eu acho que a gente tem que defender o Brasil, mas
vejo problemas. E ele citou 2 especificamente. Na economia, ele diz que falta credibilidade para as políticas econômicas do atual governo, falta inclusive coerência dentro do próprio governo, porque tem gente do governo que não gosta da política do ministro Fernando Haddad, a quem ele elogiou aqui na Universidade de Harvard, e também ele pediu coerência na política ambiental. Ele diz que política ambiental não tem essa de ser de esquerda, de direita, política ambiental é para o meio ambiente e para as pessoas. Então, disse que não vê razão para haver divergência quando se trata da política ambiental, mas você, Tainá, sabe mais do que ninguém como tem treta neste atual governo. É, meu amigo, e se tem treta, é treta assim de gente que tá, sabe, porta com porta, Fernando Nakagawa, não vamos falar em nomes, né, para não constranger ninguém. Daqui a pouco o Naka volta.